Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. O que é que isso significa em termos práticos? Primeiro, que vos abstenhais da prostituição. A palavra que foi traduzida aqui como prostituição, ela é a palavra grega porneia, que é uma palavra muito conhecida, não é? De onde vem a palavra pornografia, pornográfico, pornô, vem dessa palavra porneia. Ela, na verdade, não significa prostituição como foi traduzido aqui. Ela significa imoralidade sexual. Só que imoralidade sexual compreende uma série de atitudes erradas, entre elas a prostituição. Então os nossos tradutores entenderam que Paulo está usando a palavra porneia aqui no sentido de prostituição. Mas a palavra porneia significa fornicação, que é o relacionamento sexual entre pessoas solteiras, pessoas que não são casadas, por exemplo, namorados, né, que vão para a cama, então eles estão cometendo fornicação. Adultério, que é ter relações sexuais com alguém que não é o seu cônjuge. Prostituição, que é fazer qualquer uma destas coisas, mas a motivação é o dinheiro. E uma série de outros desvios, inclusive contemplados no Antigo Testamento, lá especialmente no livro de Levítico, há uma série das chamadas relações ilícitas que são mencionadas lá. O Novo Testamento também tem uma série uma lista disso, e nós já mencionamos também aqui na Confissão de Fé, estupro, incesto, sodomia e uma série de outras coisas. Todas essas imoralidades, elas são cobertas pela palavra porneia, que é a palavra que aparece aqui. Então, Paulo está dizendo assim: a vontade de Deus é que você seja santo, 2 pontos, que você se abstenha de todo tipo de imoralidade sexual. Abster-se significa exatamente isso, né? Evitar, talvez essa seja a melhor palavra, você evitar toda forma de imoralidade sexual. Essa é a vontade de Deus para você. O que Paulo está dizendo aqui é alguma coisa que colocava os tessalonicenses contra a cultura da sua época. No mundo greco-romano, a porneia era extremamente comum, a imoralidade. Os homens casados tinham amantes, era comum um dono de casa, além da sua esposa, ele ter amantes, escravas ou concubinas na área sexual, rapazes que eram iniciados na vida sexual aos 16 anos e pouco. Esses homens pegavam essas crianças de 16 anos e levavam como se fossem pupilos e os iniciavam sexualmente. Você já imagina o que é que acontecia ali. Então isso era comum na cultura greco-romana, onde esses tessalonicenses estavam inseridos. Tessalônica era uma grande cidade de uma província romana, debaixo da influência greco-romana, da filosofia grega, dos costumes romanos. Então esses novos convertidos, eles tinham vivido essa vida de imoralidade, de impureza, de todo tipo de sem-vergonhice que a gente pode imaginar. E agora Paulo os coloca contra a maré, dizendo: a vontade de Deus é que vocês se abstenham de todo esse tipo de imoralidade que caracteriza a cultura em que vocês vivem. Essa é a vontade de Deus para vocês. Nem sempre a vontade de Deus é a vontade do mundo. Aliás, quase nunca. O mundo caído, perdido em ofensas e pecados, um Deus santo, naturalmente, a vontade dele sempre bate e confronta a maneira de ser do mundo. Mas ser cristão significa exatamente isso. E o papel da igreja não é chegar perto do mundo, parecer com o mundo, mas dar testemunho contra o mundo. Nessa época em que o casamento é cada vez mais desvalorizado, que a pureza, hoje em dia o rapaz crente dizer que é virgem na escola, imagina um menino de 17 anos na escola dizendo para os coleguinhas: eu sou virgem. O bullying que esse menino vai sofrer. A menina também. Então é esse o ambiente que nós vivemos. Mas ainda assim, não importa o que a cultura diga, não importa o que o mundo diga, a palavra de Deus diz: essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vocês se livrem de toda forma de impureza sexual. Essa é a primeira orientação. A segunda, está aí nos versos 4 a 5, Paulo diz, continuando: que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Possuir o próprio corpo em santificação e honra. Aqui nós temos um probleminha de tradução.
A palavra possuir, o verbo possuir, na língua grega, ele pode ser traduzido como ter, obter ou manter. E a palavra que foi traduzida aqui como corpo, está vendo aí, ó, que cada um de vós saiba possuir, esse verbo tem alguns sentidos, o próprio corpo, essa palavra corpo no original significa literalmente vaso, é a palavra que está lá no original, que vocês saibam possuir, ter, obter o seu próprio vaso em santificação e honra. E aí, naturalmente, os tradutores têm que saber o que é que Paulo queria dizer com a palavra vaso aqui. E só tem duas opções. Primeiro, Paulo está se referindo ao nosso corpo, porque há um sentido em que o corpo é o nosso vaso, é onde nós habitamos, é com ele que nós nos relacionamos, e é ele que nós oferecemos a Deus para ser um vaso útil no serviço de Deus. Então, por isso, os nossos tradutores aqui da Almeida optaram por essa interpretação e traduziram o vaso por corpo, e então o sentido aqui do verso 4 é: essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que cada um de vocês saiba usar o seu corpo de maneira santa e honrada. Ou seja, isso significaria que você não entrega seu corpo a todo mundo, que você não vai usar o seu corpo para fazer o que é errado, que você não vai deixar alguém tocar o seu corpo que não tenha direito de fazer isso por legítimo casamento, que você não usará os membros do seu corpo como membros da impureza e da imundícia. Então, é nesse sentido que o crente ele tem que saber usar o seu corpo de maneira santa e de maneira honrada, e não como os pagãos que usam o seu corpo para obter prazer, entregam o seu corpo a qualquer pessoa e a muitas pessoas, de qualquer maneira, em qualquer lugar, de qualquer forma, desonrando o corpo, o vaso que Deus nos deu. Compete ao cristão, então, saber possuir o seu vaso, o seu corpo, em santificação e honra. Esse seria o primeiro sentido, se essa é a interpretação correta aqui, se a tradução está correta. Mas a segunda é que a palavra vaso pode significar esposa. Pode significar esposa. E aqui o sentido seria esse, que cada um de vós, casado naturalmente, não é, saiba ter a sua esposa ou manter a sua esposa de maneira santa e honrosa. Vocês que têm aí a nova versão, a nova tradução na linguagem de hoje, ou a nova versão internacional, vocês vão ver que eles já optaram por essa tradução, ou lá na nota de rodapé tem uma notinha dizendo que essa tradução também é possível. Que em vez de ser possuir o próprio corpo, seria ou obter uma esposa, ou manter uma esposa de maneira santa e irrepreensível. O que é que isso significaria? Paulo estaria dizendo então aos casados que a vontade de Deus no que respeita à santidade sexual é que no casamento eles usem ou tenham relações com sua esposa de maneira santa e de maneira honrosa. Porque não é verdade o que diz por aí, que dentro das quatro paredes o casal pode tudo. Isso é o que diz aí, não é? Isso é o que diz aí. Mas há limites colocados pela palavra de Deus. Casamento também não é liberou geral. Há limites também colocados pela palavra de Deus. E aí, nesse caso, Paulo estaria se referindo a isso aqui. Que você saiba se relacionar com a sua esposa, com o corpo dela, o vaso que é o corpo da sua esposa, de uma maneira santa e honrada. Os nossos tradutores preferiram a primeira opção, que eu acho que também é a mais correta, porque ela é mais ampla e engloba a segunda. Porque manter o corpo em santidade e honra, se eu sou casado, isso significa também no meu casamento e no relacionamento com a minha esposa, por isso a gente fica com a primeira opção, a tradução da Almeida, nós entendemos é a mais correta. O que importa para nós é que aqui você tem a segunda orientação. Qual é a vontade de Deus para nós? É a santificação. Na área sexual, em primeiro lugar, que você se livre de toda forma de impureza sexual. Segunda, que você saiba usar o seu corpo da forma correta. Notou aqui a palavra saber, no verso 4? Que cada um de vós saiba, porque exige conhecimento fazer isso. Não é intuitivo. Se você deixar a intuição levar você vai estar usando seu corpo para fazer um monte de bobagem e porcaria por aí. Então você precisa saber o que é que Deus diz na Bíblia sobre como eu devo usar o meu corpo, com quem eu posso usar, para fazer o quê, quando. É necessário que você saiba disso. Então é alguma coisa intencional.
intencional. Você vai procurar saber, você vai estudar, você vai procurar ajuda, mas você vai dizer, Deus, eu quero ser santo, e eu sei que para fazer isso eu tenho que saber, eu tenho que estudar, eu tenho que me dedicar, senão eu não vou saber como agir em determinadas circunstâncias. Quando o meu namorado chegar para mim e dizer, me dá uma prova de amor, vai para a cama comigo, como é que eu respondo para isso? Então você precisa saber o que é que você vai dizer para ele, tipo assim, você sabe que o verdadeiro, se você me amasse de verdade, você ia esperar por mim, você sabe disso, não é? Se você me ama de verdade, você vai esperar por mim. Então não é amor isso que você está dizendo. Bom, vamos para o terceiro ponto aqui.